O assunto hoje é como faturar mais de uma maneira fácil no consultório. Primeiro, a gente sempre tem que pensar, é lógico, em fazer isso, ou seja, procurar um faturamento maior no consultório de maneira íntegra, sincera, sempre buscando beneficiar o paciente sempre em primeiro lugar. E aí tem uma historinha que tem tudo a ver com o tema de hoje, que eu ouvi esses dias de um empresário que contou uma história seguinte. Uma mãe foi comprar fraldas para o filho no supermercado e aí o e-commerce ligou logo em seguida para ela, oferecendo um serviço de entrega de fraldas mensalmente para ela até que ela cancelasse esse serviço, até que o filho parasse de usar fraldas ou ela não quisesse mais esse serviço. Ou seja, todo mês ela nem precisava ter o trabalho, era bom para ela, era bom para o supermercado para vender as fraldas para ela. Uma comodidade para ambos os lados, né? Mas e aí? Mas e o que tem a ver isso com o meu consultório, né? Você pode estar perguntando, Carla, o que tem a ver com o meu consultório? E aí o que isso tem a ver com o consultório, né? A história da fralda, da mãe com o consultório da gente. É uma palavra que se chama recorrência. Recorrência, o que é? É você sempre fazer, é sempre acontecer repetidas vezes a mesma coisa. É alguma coisa recorrente. E aí, no consultório, a gente precisa pensar quais são os tipos de tratamento, os tipos de serviço que a gente presta para o nosso cliente que tem recorrência. Né? A recorrência é boa, porque traz sempre de volta aquele paciente que já conhece a gente, que já foi atendido por nós, que já fechou tratamentos com a gente. Então, isso é muito bom trazê-los de volta. Isso é bom para a gente, muito bom para o paciente também. Então, eu não sei qual é a especialidade que você faz, que você pratica, coloca para mim aí se você é ortodontista, se é odontopediatra, se é periodontista, para eu saber, e dentro da sua especialidade, o que será que pode ser recorrente? Eu acredito que quase todas as especialidades possa ter recorrência. Por exemplo, uma primeira coisa que me vem à cabeça é a ortodontia. Então, a ortodontia por si só é um tratamento recorrente porque faz o paciente voltar mensalmente ou a cada 45 dias, ou a cada 60 dias, depende do paciente, depende do tratamento, depende de várias situações, mas é um tipo de tratamento em que o paciente já sabe que ele vai precisar voltar, né? Isso gera uma previsão de faturamento boa para o consultório. Então, você já tem aqueles pacientes, quem é ortodontista, que voltam com regularidade ao consultório. O que você pode fazer? Né? E você já pode pensar em começar a fazer isso amanhã. Você pode oferecer um serviço adicional a esse paciente, que vai ser bom para a saúde dele, né? Vai agregar valor ao seu tratamento e vai ser bom para o seu faturamento também. O que seria? Por exemplo, a profilaxia dos dentes todas as vezes que o paciente for fazer manutenção do aparelho. Por que não? Isso é muito bom. Quem já usou aparelho, quem é ortodontista, sabe como é difícil a higienização dos dentes quando se usa um aparelho fixo. E isso eu tenho usado nas minhas clínicas esses anos todos e tem uma adesão grande quando você dá valor, quando você mostra qual é o benefício, né? Então, quando o paciente sente que o que você quer é trazer alguma coisa boa para ele, né, ele fica feliz. É claro que não é 100% dos pacientes que fecham esse tipo de tratamento, mas muitos fecham, porque vem realmente a importância para a saúde deles nesse tratamento adicional. Então, você agregou valor à manutenção, o paciente já te conhecia, né? Fica realmente mais fácil você conversar com ele para oferecer outros serviços. Também, pensando na ortodontia,
Quando é adolescente, geralmente ele vai acompanhado da mãe, na maioria das vezes da mãe, às vezes do pai. Então, se você fizer clínica geral também, ou se tiver algum colega no seu consultório que faz, você pode agregar serviços também para esses pais que estão indo lá e que vão com frequência, com a mesma frequência que os filhos para o tratamento. Então, na ortodontia, eu imagino que a manutenção é a recorrência maior e você pode agregar valor a isso. Isso é muito bacana, te dá uma previsão legal de faturamento no final do mês. Na odontopediatria, por exemplo, né, as crianças precisam de um retorno a cada 3 ou a cada 6 meses, dependendo do caso. Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente indica um tempo para retornar e o paciente não volta. Né? E a criança precisa muitas vezes já até tratou o canal do dentinho descido e precisa retornar em menos tempo e muitas vezes não volta. E aí, o que fazer? Se você cria uma recorrência a cada 3 meses para o paciente voltar e você faz isso acontecer, que eu vou falar daqui a pouquinho como, você cria uma recorrência, a mãe te agradece, você pode ficar até amigo da família. De tanto que a família vai comparecer lá e você vai estar cuidando daquela criança. Na periodontia, a mesma coisa. O paciente precisa retornar, né? É importantíssimo para a saúde bucal e saúde geral dele. E muitas vezes a gente fala isso para o paciente e ele entende, mas demora para voltar. O tempo passa rápido, ele se esquece. Né? Gostar de ir no dentista ninguém gosta, isso é um fato, não tem como fugir dele. Né? A gente muitas vezes se atrapalha com prazos e acaba deixando o tempo passar e perde a noção de quando foi a última vez que foi num dentista ou num médico. Né? Isso acontece com a gente também. Então, na periodontia também, isso a gente pode ter essa recorrência. Na clínica geral, né, também a parte de consultas de prevenção, a cada 6 meses, se você indica a cada 6 meses ou a cada 8 meses, depende, muitas vezes o paciente não volta nesse prazo também. E é muito interessante você criar essa recorrência, porque aí você sempre tem pacientes na sua agenda, você não tem horários livres, né? Isso é importantíssimo para um faturamento saudável do seu consultório. Mas aí vocês podem me perguntar assim, mas Carla, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu faço isso? Tudo bem, eu tenho uma pequena lista de pacientes e não precisa ser muito grande, tá? Pode ser uma lista pequena, mas de pacientes que já passaram um tempo no seu consultório que possam já estar retornando. E como é que você vai fazer isso? Bom, primeiro, você tem 2 opções. Ou você faz isso pessoalmente, você pega uma lista de pacientes que já passaram há 6 meses, que já estão na hora de retornar e você vai saber como buscar isso, ou num software odontológico. Se você não tiver, tem que buscar nas fichas do paciente. Aqueles que já precisam retornar. E ou você ou a sua recepcionista vai entrar em contato com esse paciente, um por um, ou por telefone ou por WhatsApp. Acho que são as duas maneiras mais, vamos dizer, mais fáceis, mais diretas de falar com o paciente hoje. E aí, então, como é que você vai fazer? Se for você ou for a sua recepcionista, é interessantíssimo, sempre bolar um script ou um roteirinho do que você ou ela vai falar com o paciente. Eu gosto muito de telefonar, eu fazia isso no início, há uns bons anos atrás, mas nem tinha WhatsApp ainda, né? Mas também você pode usar o WhatsApp, quando você liga, você fala direto com a pessoa. Então, eu acho que é um contato muito mais pessoal. Enfim, é interessante ter um script,
um roteiro para você saber o que falar na hora. Por quê? E é importante, se você delegar isso para a sua recepcionista, você sentar com ela e explicar bem direitinho o que ela precisa fazer, como ela tem que falar, por que você está fazendo aquele trabalho de chamar os pacientes de volta, etc. Tá? Por que é importante um roteiro, um script? Porque não funciona muito bem quando você liga para a pessoa e fala, olha, Dona Maria, já faz 6 meses que a senhora veio, já está na hora de voltar. É bom vir a cada 6 meses no dentista. Quer marcar uma consulta? Um roteiro assim não traz grande resultado, tá? E como é que eu sei? Eu sei disso porque eu já fiz isso e não funcionou. Então, o que é importante fazer? Qual é o roteiro, o guia importante para esse contato? Que aí que é a essência da coisa. Primeiro, vai ligar para um paciente, entra na ficha dele, tem que saber quem é ele. Então, para falar com ele, saber se o filho já teve cárie, não teve cárie, se é um paciente periodontal, qual é a urgência realmente de voltar para o consultório, para você saber como falar com ele, né? E sempre falar nesse contato da importância desse retorno. E se ele não retornar, qual vai ser o custo para a saúde dele, né? Então, quando a gente mostra para o paciente que a gente sabe quem ele é, que a gente se importa com ele, que o que a gente quer é cuidar da saúde dele, ajudá-lo, e aí oferece para ele fazer um agendamento, porque já está na hora de retornar, é diferente de você só ligar querendo agendar uma consulta, né? Fica um pouco comercial demais. E você, na verdade, cuida da saúde dos seus pacientes. E ele percebe isso, né, numa ligação ou também por WhatsApp. Então, se for fazer um script, um roteirinho no WhatsApp, e se for para a sua recepcionista, então, que muitas vezes não se lembra, não conhece os pacientes, tem que personalizar o máximo que conseguir, né? Não pode ter uma mensagem padrão para todo mundo. Isso não é legal. O paciente percebe e não vai gostar muito. O dentista, por outro lado, se ele entra em contato, ele sabe quem são os pacientes, ele conhece, ele vai se lembrar. Se você tiver uma lista menor e puder fazer isso, isso traz muito melhor resultado do que com a recepcionista. E eu sei disso porque eu já fiz pessoalmente e já deleguei para funcionárias fazerem, né? É claro que conforme o consultório cresce, a lista aumenta, você precisa delegar, mas precisa treinar. Lá no meu consultório a gente usa uma planilha, não sei se vocês conseguem ver, mas enfim, uma coluna com o nome do paciente, uma coluna com a data da última visita, e você pode controlar na ortodontia se ele está vindo mês a mês, se não, ligar para ele retornar, isso é uma coisa bem bacana. E no final, quantos foram agendados, a data que foi agendado. Por que uma planilha? Para você ter o controle desses agendamentos, né? Se a sua funcionária ou você se conseguiu numa ligação, agendar aquele paciente, marcar a data ali e depois controlar, ver se ele veio à consulta ou não. Então, quanto mais controles, e é um controle simplesinho, uma planilha bem simples para você fazer isso, porque não adianta nada você entrar em contato com o paciente e depois não saber se ele voltou, se ele foi, quer dizer, se funcionou ou não aquele seu contato. E o que é importante só para a gente encerrar esse assunto é que todo mundo gosta de relacionamento. Então, o mais importante aqui é o contato que a gente faz com o paciente para buscá-lo, para trazê-lo de volta ao consultório e fazer com que ele venha com frequência, né? Quanto maior for a frequência que o seu paciente volta, melhor para a saúde dele, melhor para a clínica,
melhor para todo mundo, né? E relacionamento, todo mundo gosta de relacionamento, a gente também, né? E isso é a base do nosso atendimento da odontologia, né? Não sei se você concorda com isso, mas nesses anos todos de trabalho, o relacionamento foi o que foi a base e é a base do nosso trabalho até hoje e sempre vai ser. Então hoje essa live foi sobre recorrência na odontologia, né? Espero que você tenha gostado. Você pode pegar isso e começar a usar amanhã, já pegar uma lista, já procurar aqueles pacientes. Se você tem alguns horários na agenda livres, então isso é ótimo, né? Vai ser muito bom para a saúde dele e bom para você também.